Fala pessoal, aqui é a Samantha e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. Hoje a gente chega ao nosso quarto episódio e vamos falar de um assunto muito interessante que é teste em hardware. Já se perguntou como é que testa um hardware? Hoje a gente está aqui com o Felipe, que é Senior Software Engineer em teste na Netflix, o Fred, que é Senior QA Engineer na VisionBox, o Galani, que é Senior Software Development Engineer em teste na Cora, e a Camila, que é agilista na Unicred. Eles vão contar um pouco da experiência deles testando hardwares. Galera, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui, bater um papo com a gente e falar sobre esse assunto que é curiosidade para muitas pessoas, como é que a gente consegue testar hardware. E aí eu queria abrir agora para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, da experiência, da carreira de vocês. A gente pode começar com o Fred. Bom, é muito bom estar de novo na rede mundial dos computadores, fazendo algum tipo de contribuição, como algum de vocês que podem estar ouvindo esse podcast agora. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás, há quase 2 anos, na verdade, de mudar para Portugal. Desde então, estou aqui. Tem sido muito bom, tenho gostado muito dessa troca. Também tomei algumas decisões com relação à vida pessoal, casamento, etc., que me impossibilitaram de continuar seguindo na vida de comunidade de uma forma mais ativa. Mas eu trabalho como tester há mais ou menos 12, 13 anos, e nesse percurso meu de trabalhar com testes, eu já trabalhei com alguns testes de hardware em específico, mas antes de eu começar no mundo de TI específico com desenvolvimento de software, eu trabalhei aproximadamente 10 anos com testes em centrais telefônicas. Então, era muito mais teste do hardware dos equipamentos em si. Eram equipamentos de uma multinacional na época, que chamava Lucent Technologies, que depois foi comprado por uma empresa chamada Alcatel, virou Alcatel Lucent, e eu trabalhei bastante tempo com teste de centrais telefônicas, onde eu tinha muito mais interação com o hardware, então desde como energizar, montar bancos de baterias e a placa circuitos eletrônicos em si, e o que eu menos fazia era programar esses equipamentos que tinham uma linguagem de programação específica, existia diversos modelos, então tinha muito contato nessa época com o firmware e com essas linguagens específicas desse tipo de equipamento, e eram todas Unix-based. Então, foi aí que começou a minha, vamos dizer, um amor que eu tenho por tela pretas e linha de comando. Passando um tempo, quando eu já ingressei na área de desenvolvimento de software de uma maneira geral, eu trabalhei uma época numa consultoria que eu ficava em outsourcing numa empresa que produzia rastreador veicular. Então, eu trabalhei testando efetivamente rastreador veicular, que eu também voltei a colocar em prática alguns conhecimentos da minha época de telecom. Eu também tive formação de um curso técnico de eletrônica e eu voltei a ter contato com hardware e a gente passou por diversos desafios testando rastreador veicular, que a gente vai contar um pouco mais à frente. E atualmente eu trabalho numa empresa portuguesa que tem escritórios pelo mundo todo, que chama VisionBox, e eu trabalho como um QA de um time que essa empresa tem diversos hardwares em diversos aeroportos pelo mundo, e aposto que 90% de vocês que estão ouvindo esse podcast já teve algum contato com o tipo de equipamento que a empresa que eu trabalho hoje produz. E, gente, aqui é a Camila, né? Antes de mais nada, é muito bom estar contribuindo com conteúdo para a comunidade de testes novamente, né? Eu devo estar um pouco mais de 2 anos bem afastada, que foi quando eu comecei todo o meu momento de transição de carreira para a questão de agilidade, né? Eu tenho uma visão de que eu sempre quis contribuir na construção de softwares com qualidade. Já fui front, back, passei 6 anos trabalhando forte com a parte de qualidade de teste e vi que haveria outras formas de contribuir para isso e acabei transacionando minha carreira para agilidade. Hoje em dia sou agilista na Unicred do Brasil, que é uma cooperativa de crédito, né? E tenho buscado ajudar os times com que eu trabalho nos tocantes de desenvolvimento com qualidade, as questões de design de código, contribuindo com também os times de QAs que trabalham comigo, trazendo as minhas visões e conseguindo agregar valor, eu acho que de forma mais expansiva, digamos assim. Hoje eu vou ter a oportunidade, talvez, de relembrar um pouco
um período bem breve da minha carreira como QA, quando eu trabalhei em projetos para a Lenovo, né, que foi, acho que, onde eu tive a visão de como dava para trabalhar com testes voltados para hardware propriamente dito, né? Eu me reinventei como analista de teste naquela oportunidade, porque como eu não tinha sequer uma equipe de infra para me ajudar a montar as estações de trabalho que eu precisava executar os testes e tudo mais, então foi para mim bem desafiador. Também passei por um projeto da Padtech que trabalhava com fibras óticas e foi realmente bem legal e vai ser muito bom aqui com vocês, com grandes amigos, relembrar esse momento, né? E vamos lá que tem bastante coisa bacana para trazer aqui para vocês do que a gente já aprendeu e brincou e tudo mais. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho muito legal participar aqui na comunidade de novo. Estou na área de software, acho, desde 2003 e com qualidade mais especificamente desde 2005. Eu acho, lá em Porto Alegre, quando eu comecei, e tinha aquelas ferramentas maravilhosas lá, o Quick Test Pro, Test Director, todas aquelas maravilhas que foi a motivação para começar o Selenium, outras ferramentas como o Water e, enfim, automação de browser. Eu comecei minha carreira naquela época com web, mas depois mudei para São Paulo, trabalhei no Yahoo por um tempo, e lá consegui fazer algumas coisas bem interessantes, alguns projetos como Yahoo Mail para Windows 8, fazendo automação para o aplicativo de e-mail do Windows 8, quando não tinha nada de automação, especificamente para o WinJS na época, né? Então a gente conseguiu fazer uma implementação semelhante ao Selenium para as apps nativas de Windows 8, e depois acabei me mudando aqui para os Estados Unidos em 2013, trabalhando pelo Yahoo também. Foi uma transferência do escritório do Brasil para cá em Sunnyvale. Depois do Yahoo, eu fui para o Tile, que é uma startup de hardware, que é o que a gente vai focar mais a conversa hoje, né? Onde eu trabalhei como principal QA da empresa, que era basicamente a pessoa de qualidade focada focada é meio difícil de dizer nesse caso, né? Mas era que estava ajudando todos os times da stack completa, assim, desde a parte de firmware, hardware, design, back-end, o sistema de dados, os clientes de web e mobile da empresa, e até interagindo bastante com o time de suporte, né, que trazia muitos problemas dos usuários que a gente acabava levando para o time de engenharia, priorizando, vendo se tinha algum problema de fato, né, e a empresa ela fazia um tracker Bluetooth, que é basicamente um dispositivo que hoje em dia tem vários modelos dele, né? Tem uma versão que tu pode colocar na carteira, outra versão que pode colocar no chaveiro, na mochila, enfim. E ele conecta por Bluetooth no teu celular e pelo aplicativo tu consegue ver onde os teus itens estão, né? Onde os teus pertences estão no mundo. Pode ligar para eles, né? Se eles estiverem no alcance do Bluetooth. E também, se tu tiver só o dispositivo na mão e não souber onde é que o teu celular se encontra, tu pode clicar nele e ele começa a tocar o teu celular. Então, aqui é muito comum as pessoas deixarem o celular em tudo que é lugar, tipo, deixa no quarto, deixa na cozinha, não sabe mais onde é que tá, porque pode fazer alguma outra coisa. Daí pega o chaveiro que tem um tile, aperta o botão dele e começa a tocar o celular. Eu acho que essa experiência de trabalhar no Tile foi muito legal, foi muito rica para minha carreira, porque geralmente a gente pensa em full stack, sendo um back-end e um front-end só, mas no caso dessa empresa foi muito legal poder ver desde a prototipação de um hardware em si, até participar de todas as fases de desenvolvimento dos clientes que vão conectar naquele hardware com os sistemas de back-end que vão suportar os dados, o sistema de suporte depois, e realmente ver todas as etapas de design de hardware até a produção e ver nas prateleiras das lojas aqui, foi muito legal. Fiquei mais ou menos, acho, uns 2 anos lá, e já faz quase 3 agora que eu estou no Netflix, no time de TV UI, que é o time que faz a interface que vocês usam para ver o Netflix, em basicamente todos os devices que não são Apple TV, que não são Android e iOS, e web. Então, basicamente, todos os videogames, todos os caixas de TV a cabo, aqueles dispositivos como o Fire TV, etc. É tudo nesse time que eu trabalho agora. Mas o foco de hoje vai ser mais essa parte do Tile mesmo, porque é onde eu tive mais contato direto com o hardware. Vocês me conhecem já, né? Meu nome é Leonardo. Trabalhando aí
questão de desenvolvimento e teste de software faz mais de 13 anos. Tipo, o meu contato com hardware foi em 2 empresas, né? Tipo, no meio da minha carreira, eu trabalhei com uma empresa chamada Move Mais. Ela era uma startup na época, não tinha nada, não tinha nem permissão do governo para trabalhar. Basicamente, a Move Mais, ela prestava serviço presta serviço, ela existe ainda, ela existe, está operando, de pagamento veicular, né? Então, tipo, pagamento de pedágio, pagamento de abastecimento também, né? Eu não cheguei a fazer nenhuma automação com a tag, mas a gente fez bastante teste manual. Depois eu vou contar um pouco mais, mas era muito engraçado essa época dos testes manuais, né? E a gente também tinha uma antena que ficava dentro do escritório e a gente tinha uma cobertura, né? Porque aquela merda podia dar câncer, né? Tipo, quando ficava ligada, o pessoal ficava meio louco, assim. E a minha primeira experiência também na Europa foi para trabalhar para uma empresa de vídeo 360, né? A Video Street. Infelizmente, ela veio a falir. No ano que eu trabalhei lá, eles me contrataram porque iam lançar uma câmera, né? Uma câmera 360. E eles meio que não faziam ideia de como testar isso, né? E aí, foi um dos motivos que eles me contrataram. Foi para pensar em formas de fazer a automação daquilo. Basicamente isso. Bacana, pessoal. Já dá para ver que a gente tem bastante o que conversar nesse episódio. A gente fala muito, principalmente na comunidade de QA brasileira, né, sobre teste de software, e aí a gente fala de uma série de práticas, de metodologias, de ferramentas, de automação e etc. Mas hoje em dia a gente ainda vê pouco falar sobre, beleza, a gente testa o software, mas quando a gente fala de hardware, que é uma coisa que é muito presente na nossa vida no dia a dia, né? Hoje a galera tem Google Home, tem Alexa em casa, a gente tem as Smart TVs, a gente tem uma série de dispositivos que facilitam, né, o nosso dia a dia, e muitas das vezes, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente já se perguntou como é que isso foi testado, como é que funciona, como é o processo de testar isso, dá para ter um pipeline, um CI quando a gente está testando hardware, os testes são todos manuais, a gente consegue automatizar alguma coisa. Então a ideia desse episódio é que a gente consiga conversar um pouco com essa galera que já teve experiência, para falar para a gente o que eles fizeram, o que é legal, quais são as dificuldades também. E aí eu queria começar com o Felipe, para que ele contasse um pouquinho para a gente como é que foi o primeiro desafio dele testando hardware, né? Sair desse mundo de software, de teste automatizado, de pipelines e de todas essas coisas que a gente fala bastante, e agora eu preciso testar um hardware. Como é que foi isso para você, Felipe? Olha, eu vou te dizer que no começo eu estava com bastante medo, assim, receio de ir para essa empresa, assim, saber nada de como é que era testar hardware, eu não sabia se ia conseguir trazer valor para a empresa, foi aquela coisa que a gente sabe comumente como a síndrome do impostor, né, ficar com medo de, eu não sei fazer isso, eu sou uma farsa e tal. Eu tive um pouco disso quando eu estava considerando ir para lá, que eu estava no Yahoo, era uma empresa enorme, com muito recurso e tal, e daí estava indo para uma startup bem menor, né, eu acho que na época que eu entrei tinha 60 funcionários, ou nem isso, e na hora que eu saí de lá, já tinha dobrado, quase triplicado de número de pessoas, né? Mas eu estava muito com medo, assim, como é que eu começo tudo isso, né? E daí, acho que o primeiro passo foi saber, assim, tentar entender o que eu não conhecia mesmo, o que eu não fazia a menor ideia de como que ia funcionar, e falar com as pessoas da empresa para grudar nelas, assim, conhecer quem que era o expert de cada área, né? Acho que a primeira semana eu comecei a falar com o pessoal de firmware para ver como é que funcionava aquilo. A gente tinha um laboratório dentro da empresa mesmo, né? Então era muito legal de poder ir ali naquele laboratóriozinho e poder ver, abrir a placa, ver todos os componentes que faziam parte daquela placa, falar com as pessoas que estavam implementando o design do hardware em si, né? O que foi mandado lá para a fábrica na China, assim como as pessoas do lado do software, né? Dos clientes que conectavam naquele hardware, para entender como é que o protocolo funcionava, né? Então é legal assim começar de tanto faz começar de dentro para fora ou de fora para dentro, para começar a ver cada parte diferente do hardware, né? Que tu tem o que tu precisa testar, o que não precisa testar, o que tem de cobertura existente, o que não tem. Né? No caso da empresa no Tile, já tinha um pipeline, assim dizendo, para o firmware, e era muito interessante porque eles rodavam o software. Como é Bluetooth, é um padrão, né? Um padrão de comunicação, e tem muita coisa que pode ser simulada, entre aspas,
usando qualquer antena de Bluetooth, qualquer hardware de Bluetooth, porque o chip embaixo, né, o chip que provê essa comunicação é mais ou menos padrão, né? Então, uma forma que eles conseguiram resolver o problema de pipeline na parte do hardware, ou do firmware, né, melhor dizendo, era usando Raspberry Pis para simular o que iria rodar naquele hardware. E a placa, quando a gente fala o hardware, ele teve várias versões, né? Quando eu entrei lá, estava na segunda geração do hardware, e quando eu saí de lá, saíram outros produtos, né? Outras melhorias, né? Como eu comentei, a versão que entra na carteira, a outra versão que coloca no chaveiro, a versão que liga de volta para o celular, né? Então, foi muito interessante ver a evolução do hardware e sempre ter esse pipeline básico ali, que era mandar esses comandos, né, da placa para uma outra coisa que a gente conseguiria controlar, que no caso era o Raspberry Pi, e ver qual que era o resultado da comunicação, né? O interessante e o mais desafiador nesse ambiente era que tinha muitos devices. Eu acho que embaixo da minha mesa devia ter, sabe, centenas de devices, tudo emitindo sinal de Bluetooth, causando interferência até de vez em quando no Wi-Fi das pessoas, no mouse Bluetooth das pessoas. Então, uma coisa que foi muito boa para a gente foi comprar umas caixas que chamam de Faraday Cage, caixa ou gaiola de Faraday, que ela isola completamente o sinal de fora e de dentro para fora também. Então, a gente conseguia colocar um tile dentro dessa caixa, tinha uma saída USB que também era protegida para não vazar nada, né, não ter essa interferência do mundo exterior, e chegou um ponto que a gente conseguiu fazer um dispositivo usando impressora 3D que interagia com o tile dentro daquela caixinha. Então, a gente conseguia fazer um teste de automação usando um iPhone para ligar para o dispositivo que estava dentro daquela caixa e ver se realmente estava tocando. Então, essa parte era um pouquinho mais elaborada e mais frágil, né? Então ela não estava ligada no pipeline, mas tinha automação da parte de mobile, da parte de web também, né? Tudo que tocava, de certa forma, aquele hardware era testado isoladamente nas suas respectivas pipelines, né? Mas essa parte do sinal era muito interessante, porque como a conectividade era muito importante para o produto, né? Se não se conecta, não tem o valor do produto, era a parte que era testada de algumas outras formas, né? Usando testes de laboratório mesmo, que a gente manda a placa para um laboratório e eles fazem uma sequência de testes para ver a frequência das ondas, para ver se a taxa de transmissão e recepção do sinal está sempre funcionando, né? Para validar o design do hardware em si. Então, mas até chegar nesse nível de esclarecimento, assim, foram muitas conversas com todo mundo da empresa, com o pessoal de hardware, com o pessoal de firmware, com o pessoal de mobile, para entender o que existia, o que não existia e o que eu conseguia trazer da minha experiência para melhorar o sistema, porque na época não tinha nem automação de mobile ainda. A gente conseguiu fazer até uma automação usando o Tapster, que é daquele robozinho do mesmo inventor, lá, o criador do Selenium, que conseguia interagir com o celular usando o protocolo do Appium. Então, a gente fazia a automação do mobile em si, e o toque na tela era feito com esse robô. Então, era muito legal ver que a gente conseguia juntar automação de software, automação de hardware, uma solução que foi, em parte, inventada por nós, outra parte a gente conseguiu trazer da comunidade open source também. Muito bacana. Fred, você comentou com a gente que você teve, né, uma experiência lá no início com a parte de centrais telefônicas, né? E aí, como é que se testa centrais telefônicas? Na verdade, essa parte da minha vida pessoal, na verdade, também envolvida com a minha carreira, foi bem interessante, desafiadora para mim, que eu tinha acabado de formar o 2º grau técnico em eletrônica. Eu sou de BH, então eu tinha estudado no Cefet, de Minas Gerais, específico de BH, e eu, com 18 anos, eu caí numa empresa de telecom, e era tudo novo. Eu nunca tinha trabalhado, vamos dizer assim, com nada de tecnologia, tinha outros subempregos durante a minha adolescência, e para mim, logo no começo, era tudo muito novo. Então, desde a parte de eletrônica em si, cada placa tinha sua responsabilidade de fazer comunicação com as outras centrais telefônicas, por exemplo. Tinha a parte de CPU, que era uma CPU de computador mesmo, e tinha diversos outros hardware envolvidos, só que eu me tornei especialista numa série de equipamentos, e muito cedo eu precisei viajar o Brasil todo. Bem no início, assim, eu fiquei boa parte da minha vida no Nordeste em si. Então, quando eu falo que isso impactou muito a minha vida pessoal, porque desde cedo eu saí de casa muito cedo, passava bastante tempo fora, e eu via um mundo
vamos dizer assim, uma parte do Brasil que eu nunca tinha ido, fui trabalhar e vi de perto alguns aspectos e problemas do país, políticos e sociais, mas voltando para o ponto em si de testar um hardware, como era tudo novo, era tudo bem interessante desde o zero, assim, teve muito pouco tempo, isso acaba acontecendo hoje no meu dia a dia também, acho que já aconteceu ou acontece com todo mundo, essa questão de quando você troca de um contexto, às vezes dentro de uma empresa, às vezes entre empresas, você tem que aprender tudo novo, como que é o ritmo de trabalho, como é que as pessoas trabalham, e Telecom também não fugia muito disso, por conta de você tinha que aprender aonde que você ligava a energia do equipamento para ele subir primeiro, depois você tinha uma matriz muito grande de rastreabilidade de esse hardware roda com esse firmware, você acessa esse software, você tinha uma sequência encadeada de coisas que você tinha que fazer para aquele hardware estar funcionando e você conseguisse acessar ele vinha com algum notebook para você fazer algumas certas configurações, mas além disso tinha diversos protocolos de telecomunicações que me credenciaram para quando eu fui trabalhar com software, olhar o HTTP e achar aquilo muito tranquilo. Porque vamos dizer que os protocolos de telecomunicações naquela época eram muito mais baixo nível, era muito mais acompanhar a troca de bit do que pegar algo high level como HTTP, por exemplo. Então tinha lá, não lembro todos os nomes, mas tinha alguns protocolos como R2 digital, ZUP, TUP, MFCs, tinha algumas nomenclaturas específicas para aqueles protocolos que exigia muito mais você entrar a fundo e escovar bit do que protocolo mais alto nível que a gente tem hoje, e a gente lida com esses protocolos hoje no desenvolvimento de software. Então, voltando para o foco específico de testar um hardware da central telefônica, era muito comunicação visual. Se alimentava o equipamento, eles tinham uma série de rotinas, né, para o hardware ir se entregando e comunicando entre si, mas era muito comunicação visual do tipo, pronto, agora piscou tal LED de tal placa, ela está pronta para você conectar o notebook. Agora você carrega o firmware, agora você faz isso, agora você faz X, Y, Z, e você ia tendo feedback no começo do processo, tudo era um tato visual, de olhar se um LED estava verde, estava vermelho, se piscou determinadas X vezes, ou se estava com algum problema de firmware, se o firmware era incompatível. Então, vamos dizer que na primeira fase de teste desse tipo de equipamento, era muito, você tinha que lidar com isso visualmente, só através de LEDs mesmo, e alguns, com a evolução dos hardwares, você tinha sons, você tinha algo sonoro que você ouvia, quando o firmware estava compatível e estava com 100% carregado, você ouvia um determinado bip. Então, a gente ia trabalhando com aquilo, era muita coisa de lições aprendidas mesmo, de melhorar continuamente, porque quanto mais você ia fazendo, ativando esses equipamentos, mais você ia se acostumando, ia se adaptando em tempo real com aquilo, e ia pegando a sua base histórica de conhecimento. E diferente do que a maioria de vocês vão falar ou podem falar aqui, tiveram uma primeira experiência com teste de software em si, como o Felipe falou anteriormente, foi depois cair numa empresa que tinha hardware envolvido. Eu comecei justamente testando centrais telefônicas, tendo contato muito mais com hardware e com software, mas foi nessa experiência que eu tive o trigger para trabalhar com desenvolvimento de software, porque na maioria das vezes a configuração de determinados tipos de centrais telefônicas era muito complexo, porque tinha uma linguagem específica de programação, tinha uma série de comandos que você tinha que respeitar uma ordem para você conseguir fazer uma configuração do equipamento desse. Só para dar um exemplo bem rápido aqui, imagine que você está em Belo Horizonte. Antigamente, quando você ia ligar para São Paulo, era um determinado valor, se fosse ligar para outra cidade de Minas, por exemplo, Betim, era um valor bem mais baixo. Então, você tinha toda uma matriz de tarifação para configurar com comandos da sequência. Só que eu fui, com o passar dos anos, trabalhando com aquilo, eu fui vendo e falei, olha, isso tem um certo padrão. E alguns modelos que, à medida que o firmware, o hardware e o software de controle dessas centrais telefônicas iam evoluindo, a gente ia tendo, vamos dizer assim, contato no mais alto nível com esse tipo de equipamento. Foi até que começou alguns equipamentos você conseguir exportar CSV, você conseguir exportar dados de algum tipo, de algum formato, e eu comecei importando isso para Excel, e fazendo macros em Excel, fazendo tabela dinâmica que me geravam um arquivo no formato que eu conseguia fazer um dump do equipamento,
fazer algum comando que tirava um dump, que tirava toda a configuração, conseguia transformar aquilo em Excel, salvava aquilo como CSV, depois tinha uma outra ferramenta que a gente convertia aquilo para linguagem de equipamento específico e fazia um restore, e a gente conseguia ganhar muito tempo com isso. Então foi esse trigger que eu tive, que eu falei, olha, por que não ajudar a desenvolver alguma coisa mais profissional do que um Excel com tabelas dinâmicas, PROC-V e etc., para facilitar o trabalho dos técnicos de telecom no dia a dia. E a empresa que eu trabalhava, o dono da empresa teve um trigger e comprou uma software house que fazia justamente isso. E assim, eu fiz essa migração de largar o mundo de telecom e começar a trabalhar com o desenvolvimento de software de uma maneira geral. Muito legal, Fred. É realmente o caminho contrário, né? Você há muito, muito tempo já estava nesse mercado de testar hardware e migrou depois para software diferente do que a gente acaba vendo normalmente. Léo, agora eu queria ouvir um pouco de você. Como é que foi a sua experiência na ORHA, lá na Europa? A empresa, né, que ela virou ORHA, né? Ela se chamava Video Stitch e ela tinha esse estúdio de fazer stitching de 360, né? Então, tipo, quando eu cheguei lá, o pessoal fazia automação de teste com uma grid cheia de daquelas GoPro, né? Tinha um rig que era tipo uma esfera de plástico, né? Que eles colocavam todas as câmeras lá e no processo de CD, né? Gravava tudo, fazia o stitching e via se estava tudo funcionando ok, né? Então, tipo, quando eu cheguei lá, eles estavam começando a pensar sobre a câmera, né? Já tinha um protótipo da câmera, já tinha um protótipo do box, que eles chamavam, né? Então, eles queriam vender essa câmera junto com um pequeno computador acoplado para poder fazer essa transmissão de vídeo 360, né? Que era o conceito do produto. E aí, eu tinha algumas partes, né? Para poder fazer esses testes. A gente tinha... Eu terminei o CD e logo depois a empresa morreu, né? Mas, tipo, eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi o processo. Primeiro, né, para poder mandar para clientes de teste e para poder ver se na fábrica estava tudo funcionando ok antes de mandar para os clientes, as primeiras versões da câmera, eu escrevi um script em Python que ele fazia um health check dessas câmeras, né? Então, a gente ligava as câmeras todas na mesma rede, né? E esse meu script batia nas câmeras, né? Procurava por um atributo na mesma rede, né? Achava as câmeras, fazia o update do firmware, abria os sensores, checava se estava recebendo luz, né? Tudo via a API da câmera, né? Só isso não era o suficiente. Então, tipo, eu comecei a ter que estudar áudio e vídeo, porque a gente separou os testes da câmera em duas partes, né? Primeiro, a questão do fazer o stitching, né? Que fazia o stitching com a API da câmera e mandava pro box. Então, eu tinha que fazer os testes desse stitching e tinha que fazer o teste dos sensores mesmo, né? Então, para fazer o teste de stitching, fiz um mock de um vídeo. E aí, vocês sabem quando tem começo de vídeo antigo, né? Que tem aquela coisinha que fica girando e fica pim, pim, que é o teste de sincronia entre áudio e vídeo. E eu fiz mais ou menos alguma coisa parecida com isso para a câmera. E aí eu tive que sentar com o engenheiro de som, eu tive que sentar com o engenheiro visual para poder entender certas coisas, né? Para poder fazer o script que validava o beep, né? A frequência sonora, vixe, isso aí foi muito treta. Beleza, depois de tudo isso pronto, né? Tinha a questão de testar o firmware mesmo, mas com mais atributos reais, né? Porque alguém levou uma câmera para algum show e a câmera fritou. E aí os caras estão falando assim, não, a gente precisa fazer uns testes mais reais. Então, eu meio que fiz uma caixa, né? Que eu colocava em cima das câmeras. E em cada lateral da caixa, eu coloquei a foto de um presidente. E aí estava usando o OpenCV para poder reconhecer as faces, né? Para poder saber se, mesmo alterando a luz dentro da caixa, eu conseguia reconhecer as faces, né? Para ver se o sensor não tinha estourado. Quando eu terminei de fazer isso, né? Foi um bagulho muito legal. A empresa meio que começou a falência. E aí, tudo que foi feito foi pro saco. Que triste. Mas pelo menos fica a experiência, né?
Vamos ouvir também a Camila contando um pouco agora da experiência dela na Lenovo e depois a gente vai entrar numa rodada de, né, temas, principalmente voltados aos desafios, né, de se testar hardware, onde a gente vai ouvir um pouquinho da experiência da galera em como lidar com esses desafios. Então, Camila, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência lá na Lenovo. A ida para o projeto da Lenovo, ele foi muito interessante. Eu devia estar com um pouco mais de 1 ano e meio trabalhando como analista de testes, e naquela época eu tinha uma sede de querer saber testar tudo no mundo. Então, eu tinha visto que tinha teste em cloud, teste de banco de dados, teste de teste, e daí acabou surgindo uma oportunidade para um projeto que não me foi vendido com esse viés. Tanto que quando eu cheguei no P&D que eu trabalhava, que a gente estava dentro de um centro de pesquisa e desenvolvimento relacionado com a Universidade Federal do Ceará, não tinha essa perspectiva, né? Eu cheguei, tinha uma equipe de qualidade de software lá, composta talvez por umas 8, 9 pessoas, se eu não me engano, e havia uma preocupação muito grande de criar cenário de teste, e só se tinha visão de executar o software que estava sendo desenvolvido, que ele fazia os testes em cima dos devices. Então, eu olhei assim, eu disse, tá, mas se a gente está desenvolvendo um software para fazer validação dos devices em relação à performance, se ele está com a vida útil, se ele está tendo processamento que podia, como é que a gente não estaria fazendo validações em cima desses aspectos, né? E daí, na sequência, a gente começou a trabalhar realmente envolvendo a parte de hardware. Então, eu tive nessa oportunidade de montar servidores, porque a gente tinha validação de placa ótica, de placa-mãe, placa de som, então todos os componentes que iam dentro, desde uma CPU até os notebooks e também os servidores. Então, começou a ter essa visão. E isso acabou sendo muito mais de, tipo, fazer isso manualmente. A gente não tinha, talvez, por falta de expertise ou por falta de conhecimento de como fazer algo automatizado propriamente dito. Mas foi muito divertido, e eu digo divertido porque realmente foi começar a fazer algo que não sequer tinha sido pensado. Eu nem sequer imaginava como se poderia. Eu ia fazer um teste numa placa-mãe para saber se ela estava com a vida útil dela realmente dentro do esperado, ou se uma placa ótica estava fazendo a leitura de um CD, por exemplo, como deveria. Então, trouxe todas essas perspectivas. Porém, acabou sendo um projeto que ele foi abreviado, né? A gente tinha algumas frentes de trabalho. Dentro desse P&D que eu mencionei, tinha uma célula voltada para isso, então a gente trabalhou talvez por um pouco mais de 3 meses e acabou que o projeto foi indo para outro P&D em São Paulo. Talvez justamente por essa falta de visão de onde poderia se abranger mais a cobertura dos testes, porque ficou muito centrado em testar a lógica do software que se desenvolvia para fazer os testes nos devices que precisavam ser garantidos. E software esse que, naquele momento, ia embarcado dentro dos componentes que iam vendidos, os computadores, servidores e afins. Mas foi uma experiência muito bacana, mas acabou sendo realmente algo muito dentro do visual. A gente fazia as trocas e as configurações dos equipamentos conforme o cenário previa que deveria se comportar, e a gente acabava fazendo alguns tipos de estresse, expunha os equipamentos a condições bem extremas, realmente, para identificar os comportamentos e conseguir fazer um teste, digamos assim, meio que casado com o software que foi desenvolvido e também com a parte de hardware envolvida naquele contexto em si. Muito legal ouvir a experiência de vocês.
Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente, é uma curiosidade que eu tenho também, é a quantidade de desafios que deve ter quando a gente fala de testar hardware. Então, eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês e da opinião de vocês de como lidar com esses desafios. Então, se quando a gente fala de testar software, né, a gente já passa por uma série de desafios, principalmente relacionado a ambiente de teste, né, que não tem ambiente ou o ambiente é difícil de utilizar, é difícil de subir, ou é muito diferente de produção, e aí você não consegue executar os mesmos cenários e acaba pegando os problemas só em produção. Como é que isso fica quando a gente está falando de hardware, né? Vocês tiveram acesso a todos os equipamentos que vocês precisavam testar? Vocês conseguiam reproduzir exatamente o cenário do que ia acontecer em produção quando esses dispositivos chegassem na mão dos clientes? Como é que foi isso na experiência de vocês? Então, Samantha, quando eu comecei no projeto do Lenovo, que daí não tinha esse viés olhando para o hardware, a gente tinha sempre um cenário muito feliz. Então, a gente tinha aquela série de laptops para a gente executar, tinha talvez 2 ou 3 estações de desktop, propriamente dito, e também não tínhamos nada de servidor, sendo que era uma aplicação que deveria cobrir todas essas esferas que eu mencionei. Então, cabia a gente a tentar montar, dado o contexto que seria cobrir. Em uma oportunidade, eu tinha que fazer uma validação em cima da temperatura de uma placa-mãe, para ver se realmente estava evidenciando a temperatura que precisava ser espelhada na tela, e não tinha nem desktop, tampouco notebook, que tivesse aquela configuração específica. Então, lá vai a Camila desmontar, abrir, pegar device dali, da acolá, e ir montando. E vale ressaltar que eu não tinha habilidade nenhuma com a parte de hardware, eu nunca sequer tinha aberto uma CPU com sucesso, então eu já perdi algumas máquinas de uso pessoal, porque eu ia fazer uma mera limpeza de cooler para tirar poeira, talvez, e me vi diante de um computador aberto, do notebook aberto, e eu tinha que acompanhar pelo YouTube quais eram os parafusos que eu tinha que tirar, quais que eu tinha que colocar de volta, onde eram os encaixes, e ali montar o meu cenário físico, que eu tinha que executar os testes. Então, ia muito nesse contexto. E isso se repetiu algumas vezes. Eu tive a grata oportunidade de montar um servidor, não sei se funcionou, né? Mas acabei tendo essa vivência aí. Para mim, me agregou bastante, né? Não que hoje eu me coloque com aptidão para fazer novamente, mas tinha esse viés, sim. Então, eu vejo que tem essa relação do que a gente pensa de cenário, quando a gente está pensando no ambiente lógico de software, também tem essa construção, quando a gente precisa de um hardware que atenda a determinado cenário que foi pensado ou que precisa ser coberto. Eu sofri com 2 problemas, né, nessas minhas experiências, né, com a câmera e com a tag. Com a câmera, tipo, a gente tinha um PM que ele não se comunicava muito bem com a gente, né? Com a galera que testava. Então, tipo, eu nunca sabia qual que era a câmera que tava na minha ponta, quando eu tava escrevendo o script, né, e fazendo o teste de obturação. Eu nunca sabia que câmera tava lá, ou que firmware que o PO tinha atualizado, né? Então, tipo, isso deu muito problema, deu muito falso positivo para bug. Então, tipo, a gente deu salto dos caras para a gente implementar um sistema de atualização de firmware por API. E aí isso resolveu metade dos meus problemas. A outra metade era, tipo, o cara fazia um teste manual, queimava um sensor, não falava para ninguém e botava a mesma câmera no nosso repositório lá. E aí a gente achava que o sensor tinha queimado porque alguma coisa além do que a gente estava fazendo, né? Então era bem ruim. E quando eu estava trabalhando na Move Mais, era muito engraçado porque tipo não tem ambiente de teste, né, para tag. Então a gestão da Move Mais conseguiu um cliente de teste, né? Era um shopping lá na cidade chamada Jundiaí, longinho de São Paulo.
Então vai lá, tipo, 2 dev, eu e mais o gerente de desenvolvimento para esse shopping sábado, acho que foi 7 da manhã, 6, 7 da manhã, para poder fazer o teste junto com os carros passando. Os carros estão passando, a gente estava com o nosso negócio. Uma das catracas estava fechada, só para o nosso teste. E aí a gente tinha um pedaço de metal bem grande que simulava o carro, né? Então as pessoas passavam e não entendiam, porque a gente segurava esse negócio perto do chão e ia andando com a tag na cabeça. Então, tipo, a gente fazia filinha para fazer esses testes, né? Então, e aí a gente estava exercitando esses cenários de teste. Então, um carro atrás do outro, 2 tags do mesmo perto, a catraca vai abrir, não vai abrir. E aí a gente tinha um desenvolvedor que era muito engraçado, que ele se tornou o carro padrão, né? Porque a tag não saía da cabeça dele, então ele virou o carro. Mas, muito engraçado, velho. Esse dia foi da hora. E eu diria que no Tile foi bem interessante essa questão de simular uma situação real ou não, porque para mim é que nem aquela história de fazer unit test, e daí tu verifica que tudo funciona isoladamente, naquele mini componente, mas no momento que tu libera para o mundo, tu não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Porque vai ter gente pensando em coisas que ninguém pensou na stack inteira, assim, né? Por exemplo, e tem coisas que fogem do teu controle totalmente, né? Por exemplo, novos hardwares que vêm para interagir com aquele ali, né? E como é no caso do Tile, por ser um dispositivo Bluetooth que conecta em smartphones, a gente não tem controle sobre todos os smartphones, todos os componentes que vão estar nos smartphones para interagir com aquele device, né? Então, e não só isso, tem versões beta de sistemas operacionais para esses devices que podem interferir também, né? Assim como o posicionamento, como é que as pessoas vão usar isso na vida real, né? Então, uma coisa é tu testar isoladamente ali, daquela forma que eu citei mais cedo, né, de estar dentro daquela caixinha, e saber que naquele cenário ideal tudo funciona, mas no momento que começa a entrar em, por exemplo, o range do Bluetooth, a distância máxima do Bluetooth, acho que são 10 metros, 15 metros, não lembro agora quanto que é em metros, mas no momento que tu começa a se distanciar daquilo ali, é que nem Wi-Fi, né, o sinal fica fraco, tu começa a perder pacote, a conexão fica ruim, né, então a gente acabava testando bastante disso, mas sempre tem algum cenário que a pessoa ia deixar o dispositivo no carro e entrar na garagem, e daí ia começar a tentar conectar, desconectar, conectar, desconectar, várias vezes seguido, e tu acaba tendo problema de uso de bateria, ou acaba tendo a vida útil do device pode diminuir, né? Então, uma coisa legal de fazer nesses casos, né, caso tenha essa possibilidade, é tentar instrumentar o hardware, né, e ver, através de logs em produção, o que está acontecendo, para tu ver se tem uma curva normal de uso, se tu consegue detectar alguém que está com um uso fora do padrão, né, identificar aquela coisa, né, que, por exemplo, ver alguém que está tendo esse problema da conexão, e daí começar a investigar, né, e ver se é um problema de hardware do device em si, se é um problema da interação com esse hardware, se é algum caso mais específico, o cara tem 30 devices em volta dele. Talvez não tenha como descobrir isso por logs, mas tem como ter algum sinal de que alguma coisa está errada, né? Então, a gente fez bastante teste de comportamento do hardware para caracterizar qual que era a distância máxima que a gente poderia conectar, o que a gente conseguiria assegurar que ia funcionar, né? Mas no momento que vai para o mundo, sempre vai ter algum caso que a gente não preveu, não soube lidar de antemão, que foi realmente novo, né? Por exemplo, congelar o dispositivo. Isso foi uma coisa que a gente testou também, viu que funcionava, mas nunca se sabe se alguém vai fazer algo mais extremo que isso, né? A gente pode pensar em vários casos, né? Garantir qual que é o aceitável daquele device, mas como são componentes físicos, pode ter alguma interação que, estoura uma bateria, derrete o case e faz alguma coisa diferente, né, que até está fora do que seria o normal, né, e não que não seja o normal, as pessoas vão usar isso, vão fazer do jeito que for, né, e a garantia cobre até certo ponto, né, mas tem que saber que cada dispositivo foi feito para operar em algumas condições ideais, né, até telefone, a gente sabe que tem proteção de profundidade de água e se pode jogar água nele, se pode submergir ou não, né? Tudo isso é categorizado. Todo mundo sabe que se tu for para o mar,
vai dar um problema no telefone. Então, é recomendado não ir para o mar com o telefone. Se for, a gente tem que saber como é que ele vai operar para saber quais são as condições nessa situação. Mas pensar em todos os cenários, imaginar que tudo que vai acontecer, jogar num vulcão, jogar no meio da lava, todas essas coisas, qual é a probabilidade disso acontecer na vida real? Provavelmente deve ser baixa, né? Então a gente tem que sempre acessar o risco, ver qual que é o aceitável e ver o que faz sentido de garantir, o que faz sentido de ter nessa parte de teste antes de chegar no consumidor, né? A gente não pode jogar uma coisa no mercado que não funciona, né? Nos cenários mais básicos ou até os avançados aceitáveis, digamos assim, né? Então é sempre uma constante, um exercício de imaginação para saber o que vai acontecer, né? Mas tem coisas que realmente fogem do controle. Por exemplo, vem um Apple Watch, vem um iPhone novo, vem um iOS novo, vem um Android novo, né, que muitas vezes a gente não... Só aquelas empresas que estão desenvolvendo o telefone ou algum outro hardware tem acesso, então fica meio difícil de prever o que vai acontecer. Então a recomendação é sempre colocar logs, colocar instrumentação, ver o que faz sentido de tentar pegar de informação do uso do mundo real e adaptar a estratégia de teste internamente. Bom, para falar um pouco de desafio, disponibilidade de hardware, compatibilidade com o ambiente, etc., tem algumas histórias engraçadas, vou tentar deixar de uma maneira mais resumida aqui, mas eu lembro na época de telecom ainda com centrais telefônicas, primeiro no governo terceirizou todas as empresas de telecom estatais, né? Cada estado tinha a sua, o governo terceirizou isso, e privatizou, na verdade, né? Então, empresas privadas adquiriram para cada estado as telecoms na época. Em Minas, por exemplo, era Telemig e virou Telemar. E o que aconteceu com isso? Que se passou um tempo depois dessa privatização, que teve uma lei que o município com 92 pessoas, mais ou menos, eu acho que é esse número, todo município com mais de 92 pessoas tinha que ter um telefone público, pelo menos. Isso nós estamos falando lá de 2003, 2002, mais ou menos, eu acho. E o que aconteceu com isso foi... em uma das cidades do Nordeste que eu estava, era um vilarejo bem pequeno no interior do Piauí, não me lembro o nome agora, e o equipamento foi instalado por alguma outra pessoa e já tinha sido entregue na época para a Telemar, e a gente voltou lá porque tinha diversos problemas e ninguém conseguia entender. Então, na época, era uma empresa americana, veio um americano, e eu fui junto com ele, mais uma equipe inteira, e a gente chegou lá, e simplesmente a cidade não tinha energia elétrica, era motor gerador, que só era ligado à noite, era um motor a diesel que era ligado, então só tinha energia elétrica à noite. E ele se assustou com aquilo, o americano se assustou e perguntou, mas por que só tem energia à noite? Eu falei, porque que não tem energia elétrica e tal. Então, o que aconteceu? O equipamento parava de funcionar porque as baterias não foram projetadas para segurar todos os dias a central funcionando, a central telefônica funcionando durante o dia inteiro. Então, se passou 2 meses, as baterias não aguentavam, a central desligava e as pessoas ficavam sem telefone. Então, foi um caso assim vamos dizer assim, foi feito, planejado, construído todo um hardware dentro de condições controladas, e no Brasil foi o primeiro caso mundial de não ter energia elétrica estável, era bem intermitente, e aconteceu esse problema. Junto disso, a temperatura também. Então, tinham centrais telefônicas instaladas no sertão, assim, vamos dizer, em algumas cidades, alguns estados do Brasil, que tem aquele sertão que é muito, muito, muito quente, seco, e também vamos dizer, os coolers paravam de funcionar. Às vezes, eu lembro, quando a gente colocou uma central mais próxima dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, entrava areia, que não estava vedado muito bem o equipamento. Então, tem todas essas questões de clima, igual o Felipe comentou, você pular com o celular dentro do mar, como é que ele vai se comportar com relação a isso. Dentro desse mundo de telecom, eu tive esses desafios, mas teve uma parte muito engraçada com relação à central telefônica, que, assim, uma parte engraçada da vida, é que eu estava fazendo a universidade, bem no começo, estava na transição do mundo de telecom para o mundo de desenvolvimento de software em si, e como as centrais telefônicas foram evoluindo, com o passar de um tempo, você tinha um software que você bastava ter uma conexão de internet, que você acessava a rede onde as centrais telefônicas estavam, e você conseguia ter acesso a ela. Você tinha um terminal que você tinha acesso e dar comandos para ela. Então, eu usava isso no nosso favor, assim. Às vezes tinha
alguns dos amigos que queriam sair depois da aula, assim, e eu consegui ali, com acesso à internet da faculdade, conectar no equipamento, ligar para namorada, por exemplo, com o número da casa desse amigo, para ele falar que já estava dormindo, depois a gente saía. Mas não era, sei lá, uma coisa tão boa, tão legal de se fazer, mas na época era o que vinha na cabeça e a gente fazia assim mesmo. E quando eu trabalhei com rastreador, a gente tinha um desafio muito grande, porque, primeiro, era rastreador veicular, e o maior número de clientes eram empresas transportadoras, então era instalado muito, vamos dizer que, eu acho que 85% era questão de caminhão. Então, como no Brasil a gente tem, é um país, vamos dizer, tem um problema muito sério com segurança, então esse rastreador, ele tinha um botão na cabine do caminhoneiro que ele podia apertar, que era o botão de pânico, se ele tivesse sido roubado. E quando ele apertava esse botão de pânico, ele começava, alguns modelos tinham um chip de telefone nele, e começava a tentar emitir um sinal de alerta que a central que recebia esse alerta dos caminhoneiros, via a última posição que o equipamento tinha conseguido enviar e acionava a polícia para ir lá. Então, era o tempo todo isso. E passava-se determinados 5 minutos, determinado tempo, ele desligava o motor também. Então, a gente tinha esse desafio de conseguir testar isso. E, além de outras coisas, por exemplo, transportador, um caminhão andando a mais de 100 km por hora, tinha que emitir um sinal para falar, o caminhoneiro está correndo muito, isso é perigoso e tal. Então, para fazer esse tipo de teste, o que a gente tinha que fazer? Pegar um carro, colocar o rastreador dentro do carro e acelerar. Então, tinha a parte engraçada de que, eu quero dirigir, eu quero correr para ver se está funcionando mesmo, mas a gente tinha esses desafios e esses problemas de, olha, como é que a gente vai simular isso? Não tinha outro jeito a não ser pegar e fisicamente fazer isso. O Léo comentou muito essa questão lá da tag, de passar em pedágio, a gente tinha esse desafio de velocidade, por exemplo. Se ele andasse a 140 por hora por mais de 5 minutos, então era um cenário trágico, por exemplo, um cenário muito perigoso. Então a gente tinha esse tipo de desafio para testar, até que a fábrica em si dos rastreadores veiculares mandou algo que você simulava, a gente conectava o rastreador num software no computador e a gente fazia todos esses testes e esse software conseguia, no futuro, simular a geolocalização de um caminho que a gente fez. Então, a gente, quando começou a ter uma maturidade maior, a gente não precisava tanto... É claro que, assim, a gente sempre fazia um teste final com relação a isso, de pegar um rastreador e sair com ele para a rua, instalado num carro, num caminhão, mas a gente conseguia simular, vamos dizer assim, num primeiro teste, que esse software fazia, era tipo mock de geolocalização. Isso foi bem interessante, foi a primeira vez que eu tive um contato sério com um mock que se não tivesse um teste final, a gente confiasse 100% nesse mock, a gente poderia estar envolvendo vidas ali, né? Então, foi uma parte bem interessante também. E, por último, a empresa que eu trabalho hoje o Felipe comentou também algumas questões de log, que ele recomenda colocar log e tal, e só que a gente tem alguns hardwares que estão em aeroportos, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente sabe ali como é que é a questão de controle de fronteiras dos Estados Unidos, Austrália e Canadá, são uns países assim que o controle, vamos dizer, é mais rígido, e esse hardware, ele comunica entre eles, aquelas gates que você passa, o leitor de passaporte, leitor de boarding pass, do seu ticket em si, para você fazer um check-in, para você conseguir entrar no avião, e a gente tem esse problema que nem sempre o aeroporto ou a companhia aérea nos dá permissão de conseguir ver log. Então, muitas vezes, até hoje, a gente precisa se deslocar até o local para conectar localmente ali no equipamento e conseguir ter acesso a esses logs para conseguir reproduzir um bug. E, junto disso, tem a questão de um pouco o momento atual, nós estamos em tempos de pandemia e a gente sempre precisa fazer um teste com o hardware em si e está sendo bem desafiante, que a gente teve que conseguir criar algumas emulações do hardware específico hoje para tentar ter algum certo tipo de confiança em alguma versão da plataforma como um todo, não software, mas hardware também, que muda a versão, incrementa alguma feature, mas a gente não tem acesso hoje ao hardware específico por conta da pandemia, tem sido desafiante. E a gente está, na medida do possível, criando emulações e tentando que isso se torne o mínimo confiável. Vocês estavam falando sobre
bateria e sobre temperaturas e afins. Tipo, quando eu tava trabalhando com a câmera, a VideoState na hora deu uma salinha para mim, para poder guardar minhas câmeras, poder guardar a caixa que eu fiz, né, para fazer essa automação. Mas tinha um problema. A primeira versão da câmera, o pessoal falava que, tipo, mantém ligado, você pode manter ligado e não acontece, ela vai funcionar perfeitamente. E aí a gente tentou deixar uma câmera ligada, né? E aí ela queimou, ela quase pegou fogo, né? Ela derreteu, começou a derreter algumas partes. E tipo, era uma sala com carpete. E aí, tipo, já surtei, né? Porque eu olhei o negócio derretido e já falei, mano, a gente podia estar morto, porque essa porra podia ter pegado fogo, né? A gente precisa tirar o carpete daqui, a gente precisa fazer isso, aquilo outro, né? Consegui tirar o carpete. E aí, tipo, eles mudaram a especificação da câmera e ela só podia deixar a câmera ligada por 24 horas, né? E aí, como era um dispositivo PoE, né? Então, se o cabo de rede tivesse ligado na câmera, ela estaria ligada. E ela não tinha, tipo, battery save, alguma coisa desse tipo. Não tinha idle. Ela sempre ficava ligada. Então, eu estava pesquisando sobre formas de ligar e desligar coisas remotamente, né? Tinha visto um Raspberry Pi com... Tem um módulo que você coloca junto com o seu Raspberry que ele faz essa gestão de fonte de energia, né? E eu pensei nisso, mas eu lembrei que existe, tipo, os produtos de automação residencial, né? Então eu comprei aqueles Banking, alguma coisa, que ficava tudo ligado nele. Então o meu script de teste, ele batia nesse Banking, falava, pode ligar tudo. E aí eu começava a fazer um pulinho na câmera até ver quando a câmera ligou 100%, e aí começava a fazer os processos de teste. Mas foi bem legal isso também. Muito bacana. A gente falou um pouco, né, sobre essa questão, né, de mocks e de como simular, né, o mais próximo do ambiente real, que são desafios que a gente tem quando está testando o software também. Agora eu queria ouvir se vocês têm alguma história diferente, né, ou engraçada de algum teste que vocês tentaram simular uma situação real e aí que tenha sido diferente, engraçado ou até mesmo perigoso, né? Seria legal ouvir de vocês algumas histórias sobre isso. Teve a questão que eu acabei de falar, né, de quase ter pegado fogo, e também dos desenvolvedores de vídeo. Era muito engraçado quando mostrava assim, o seu novo firmware tá queimando os sensores, né? Esse cara, mas nunca. Aí botava lá e jogava aquele azul bem denso, assim. E era muito engraçado ver, tipo, o negócio meio que derretendo, a imagem corrompendo, e pô, a câmera desligava e... Cara, não. Você cagou meu software. Não, você tá com a versão errada. E eu tava sempre errado. No caso do Tile, eu poderia dizer, acho que tem 2 ou 3 exemplos bem marcantes para mim que foram bem complicados de reproduzir depois. Que um era a interação entre o Bluetooth do carro, Bluetooth do celular e o dispositivo. Eu lembro que eu e meu colega Dev lá, que saiu pela cidade andando de carro, dando voltas e mais voltas e mais voltas para tentar coletar dados, né, do uso real, de como é que funcionava aquilo ali, que o bug era bem específico. Eu acho que era quando aumentava o volume no carro e tinha um número X de dispositivos conectados no celular e tentava receber uma ligação do celular, dava um problema no Bluetooth e reiniciava o sistema inteiro de Bluetooth do celular. E a gente não sabia se era um bug nosso, por estar usando muito Bluetooth, se era uma interação com o telefone em si, ou alguma outra coisa, né? Então a gente ficou horas andando pela cidade com o telefone conectado no carro, o Mac conectado no celular também, para pegar os logs em real time ali do que estava acontecendo, e tentar reproduzir, ou pelo menos coletar informações necessárias para ter algum indício do que estava acontecendo, né? Porque a gente não tinha a combinação exata que a pessoa tinha relatado como problema, né? Então, era um modelo específico de carro, de um ano específico, que tinha um sistema de entretenimento específico, com a versão específica do iPhone, com o número de devices conectados também. Então, foi um processo muito demorado que a gente não conseguiu fazer tão rápido, né? Pegar as informações que a gente precisava, mas foi interessante sair andando pela cidade e coletando essas informações, né?
Outro caso que eu me lembro também relacionado à conectividade era logo quando saiu o AirPods, tinha um outro Beats que usava o mesmo chip que o AirPods, e alguém tinha relatado que quando estava correndo na trilha, não sei quantos quilômetros por hora, e tinha conectado um Tile com o iPhone, com o AirPods, e recebia uma ligação, também dava algum problema. Então tinha que tentar simular essa mesma situação de correr, usar a música através de um aplicativo específico, tinha que ser ou o Apple Music ou o Spotify, não lembro agora qual que era, com aquele modelo específico de fone de ouvido, e ver se conseguia reproduzir, né? E o terceiro caso era relacionado à bateria, né? Que nem eu comentei mais cedo, de situações extremas, né? Tinha um problema de um caso específico do modelo de aparelho, que se baixasse de tal temperatura, ele poderia não ligar mais, né? Então, o jeito de testar, né, validar se o bug fix estava funcionando mesmo, foi ir para um lugar com neve, né, botar na frente de uma lareira e botar no meio do gelo para ver em que momento, né, se iria acontecer esse problema, ver o que estava acontecendo e pegar os dados de diagnóstico para entender quais foram as últimas mensagens que o aparelho trocou com o celular e ver se estava funcionando mesmo, né? Porque as baterias têm uma especificação de temperatura ideal que elas funcionam, e dependendo da temperatura, tu acaba modificando, né, as propriedades físicas da bateria que podem causar algum problema da operação do device. Então, são esses 3 exemplos que eu lembro, assim, de cabeça que me marcaram, assim, de tentar reproduzir, tentar pegar os dados corretos, tentar entender mais do ambiente em si, né, e nunca vai ser exatamente igual ao que a pessoa relatou, porque tem casas diferentes, tem material de construção diferente, tem outros devices que podem interagir com aquele teu, né? Então, a gente fazia o máximo que dava para tentar chegar no nível de detalhamento que nem a pessoa relatou, ou até se não relatou muita informação, a gente ia atrás, né? Tipo, foi um sistema de detetive, assim, tentar achar pistas do que pode ter acontecido, tentar colocar o hardware naquela situação, tanto por reproduzindo em cenários reais ou interagindo com o hardware diretamente, né? Para tentar tentar simular de novo aquela condição, né? Aquela condição de falha. Então, é muito difícil quando lida com fatores ambientais e tentar reproduzir, às vezes chega a ser quase impossível, né? Porque aquele momento do tempo passou, aquele lugar que a pessoa estava, aquela condição específica acabou, já não existe mais, mudou a temperatura do ambiente, mudou o lugar da pessoa, mudou outros posicionamentos de devices em volta dele. Então, a gente tenta ver o que é o comum, o que faz o sistema, quais são as entradas que alteram o estado do sistema para dar aquele problema de novo, né? Bom, então, com relação a isso, eu já antecipei um pouco, eu tinha falado dessa questão que a gente fazia na universidade, de ligar para namorada, família, ligar para pessoas com outros números da casa das pessoas, ou outros números. A gente fazia alguns tipos de brincadeira de ligar para as pessoas com o próprio número dela, e a pessoa olha para aquilo e fala, como que eu mesmo estou me ligando? E depois a gente falava, e eu acabei ficando um pouco conhecido entre minha turma de amigos por fazer isso. Tinha essa questão também da velocidade, a gente tem que simular efetivamente um carro a 140 km por hora, 150, num determinado X tempo, então a gente se divertia um pouco com isso também, mas tem coisas sérias também relacionadas a isso. Tem um fato que eu me recordo que era na época do rastreador também, que era o bloqueio de sinal. Então, uma das maneiras que a gente comunicava, vamos dizer assim, a central comunicava com rastreadores era via SMS, e também ele emitia algum sinal usando a rede TDMA na época, GSM depois, e então cada rastreador tinha um chip, e foi aumentando, na época que eu trabalhava nessa empresa que produzia esses rastreadores, o número de roubos de carga, né? Então tinha algumas quadrilhas que roubava carga de caminhão, e alguns caminhões tinham esse rastreador, e eles descobriram que esse rastreador tinha essa funcionalidade, então as quadrilhas começaram a usar a antena para bloquear o sinal, assim o rastreador não conseguia emitir a última posição que ele estava, e a central não sabia onde estava o caminhão. Então a gente precisou fazer alguns testes com relação a isso.
Aí, uma vez que a gente foi sair com um rastreador e uma antena, e a gente parou próximo de uma estação da polícia, e a gente parou a comunicação da Polícia Federal todinha, de uma estação da Polícia Federal numa autoestrada, e aquilo, a gente viu as pessoas saindo, o policial saindo, todo mundo com o telefone na mão, quando a gente se tocou que a gente estava bloqueando, usando uma antena para simular um caso real que estava acontecendo, e era uma feature que a gente precisava fazer. Então isso foi, a gente tinha que tomar bastante cuidado com isso, porque você tinha tipo um potenciômetro que você controlava a intensidade do sinal do bloqueio à sua volta, e a gente sempre queria testar isso, fazendo uma analogia com o teste de estresse, carga e performance no mundo de software. Assim, a gente queria testar esse bloqueador com sinal máximo para ver até quando ele bloqueava e como o rastreador se comportava nesse tipo de situação. No meu caso, como eu já disse, eu não tinha muita desenvoltura nas questões de montagem de ambiente físico propriamente dito. E um contexto que me deixou, naquela época, muito constrangida, por assim dizer, foi quando, nessa história de abre equipamento, troca devices, eu queimei um notebook que eu tinha recém tirado da caixa. Então, foi marcante e extremamente constrangedor. Mas faz parte do jogo, né? Então, não temos muito para onde fugir. Bacana. Agora eu tenho mais um outro assunto aqui, a gente já está indo para o final do nosso podcast, a conversa tá boa, mas a gente precisa terminar alguma hora. Eu queria ouvir um pouco de vocês a experiência quando o assunto é upgrade de firmware. Bom, o que eu diria sobre upgrade de firmware é que depende muito do como é que o hardware foi desenhado e o que ele tem de dispositivos de segurança, né, para evitar que, caso tu coloque um firmware estragado ou que não seja exatamente o que tu mandou para o device, ele não vai tentar carregar aquela versão estragada, ou não vai conseguir ainda operar independente do que for mandado para ele, né? Então, tem dispositivos que têm uma parte específica de memória dedicada para sempre nunca trocar aquela versão ou usar ela como backup, né? E tem dispositivos que têm até 3 bancos de memória que tu pode ficar alternando versões. Tem a versão atual, tem a versão original e tem a versão que vai ser instalada na sequência, né? Então, depende muito de como o hardware é feito, né? Mas, no geral, acho que tem algumas formas simples, assim, ou comuns, digamos assim, que é ver se primeiro testar o firmware em si, né, a versão nova, testar, ver se ela funciona, se ela passa todos os testes de funcionalidade que a versão anterior tinha, e daí testar o processo de upgrade também, é importante, né, saber se tem essas features de segurança, que nem eu estava comentando, né, caso a gente mande uma versão estragada, ele vai conseguir voltar para a versão original, ele vai jogar fora o que tiver nessa versão do Flash, ou o quê? Né? Então, depende muito do como foi feito, mas o que eu diria que é bem comum, depende muito do preço também dessa memória, né? Quanto de memória tu precisa para garantir que essa segunda cópia ou terceira cópia do firmware vai funcionar. E também o próprio mecanismo de upgrade, da transferência em si, se tem algumas medidas para ter certeza que aquele firmware que está sendo enviado é de fato legítimo, né? Então, se tu manda por Bluetooth, pode quebrar esse firmware em vários pedacinhos de alguns kilobytes, e cada pedacinho tem que passar no checksum, tem que passar como se fosse a assinatura daquele pedaço, para saber que não é alguém que está tentando injetar uma versão do firmware que não deveria rodar, né? Então, geralmente, quem tem controle sobre o hardware, quem tem controle sobre o software que vai rodar naquele hardware, eles conseguem criar um mecanismo bem seguro, né, para não ter o tampering, não ter essa alteração do software que deveria estar naquele hardware, para ter garantia de que só quem é autorizado a mandar aquela versão vai conseguir, ou uma versão nova vai conseguir programar e interagir com aquele hardware. Então, como eu falei, depende muito de quantos bancos de memória tem, a tua estratégia de teste vai depender disso também, né? Mas, no geral, acho bem comum ver essa versão fail-safe, que dizem, né? Que é que nem modo de segurança, né? Se tudo falhar, o hardware continua funcionando com uma versão básica, com menos funcionalidades, talvez, ou a versão inicial dela, para garantir que não vai bricar, né, como chama, que é transformar teu device num tijolinho, num peso de papel, porque geralmente o hardware ele custa caro, tu tem que manter ele operacional,
e não faz sentido tu mandar um software para ele e ele parar de funcionar, né? Então, sei que foi bem genérico assim, a resposta, mas é bem específico de cada hardware, né? Quanto de memória tem disponível, qual foi o custo do projeto. Às vezes a gente está interagindo com o time de hardware logo no começo, a gente pode trazer essas preocupações, né, caso não tenha sido pensado antes, e daí até, dependendo da fase do design, tentar influenciar para ver se faz sentido, né, colocar essa memória adicional para ter a garantia de que, se der um problema de upgrade, a gente conseguir voltar para uma versão original. Mas como hardware geralmente é manufaturado na ordem de milhares ou milhões de unidades, né, cada centavo a mais de produção que se coloca no projeto aumenta o custo do hardware e diminui o lucro que a empresa vai ter, né? Então é bom estar ciente disso, né? Que não é que nem software tradicional, ou que nem hoje na cloud, tudo está na nuvem, tu consegue escalar facilmente, né? O hardware, uma vez que ele está construído, tu não vai ter como atualizar ele em si, né? Não vai mandar para uma pessoa um módulo de memória para tu abrir o teu hardware e injetar ele ali, né? Então, ter essas medidas de segurança e de ver que ele consegue desligar e ligar de novo, e ver que o boot sequence continua o mesmo, e que consegue conectar como era antes, né? Todas essas coisas são importantes testar isoladamente, e o processo de upgrade em si separadamente também, né? E aí que, usando aquelas caixas que eu comentei, né, de isolar o sinal externo e interno, tu consegue ver se em condições ideais o upgrade funciona, e depois começa a aumentar a variabilidade do teu ambiente, colocando mais interferência para ver se ele não vai alterar, né, a integridade do software que está sendo instalado. Com relação a essa questão de firmware em si, acho que eu só tenho uns 10 centavos também para contribuir. Na época de telecom, o hardware, os hardwares, à medida que as centrais telefônicas iam evoluindo, a gente já recebia para fazer instalação e configuração, bem no começo não, que a gente tinha que carregar o firmware nos hardwares, e a gente tinha esse trabalho manual de fazer todos os outros testes, que depois de configurar o equipamento inteiro, a gente tinha que fazer as ligações para dentro da cidade, para dentro do estado, para dentro do país, e algumas ligações internacionais, para ver como no fundo o firmware estava se comportando com isso, que era um upgrade, e depois a gente já tinha essa garantia vindo da fábrica, que os problemas que a gente passou por alguns anos tendo em fazer, vamos dizer, em campo, essa atualização de firmware, eles foram trabalhando melhor nisso, e já vinha os hardwares novos com os firmwares carregados, atualizados, então a gente não tinha tanto mais essa, vamos dizer, demanda de garantir que o firmware que a gente respeitou o boot sequence ali, por exemplo, se todos os testes que a gente tinha que fazer em hardware foram feitos e está tudo correndo bem. Voltando lá para a questão do rastreador, tinha isso muito bem regulamentado, tinha um processo muito bem definido. Quando iam colocar um firmware novo num certo modelo de rastreador, tinha todo um teste que se era feito de maneira minuciosa, e um número X de tempo, e além de ter algumas pessoas que ficavam viajando com 2 rastreadores, então tinha algumas empresas que eram parceiras, que iam com o modelo atual que eles já tinham e instalavam outro para ver como se comportava, então tinha uma demora maior para fazer essa atualização de firmware. E o problema que eu tinha quando eu trabalhava como tester nessa empresa de rastreador específico era que, diferente hoje vamos dizer, do ambiente que se tem uma pipeline para testar um software, o firmware, eu tinha alguns developers que tinha assim, a mente muito fechada, a cabeça, era bem difícil de convencer eles, que eles achavam que a versão que ia para a produção do firmware tinha que sair da máquina deles. Então, a gente passou um bom tempo mostrando para ele que poderia se definir um padrão de bibliotecas instaladas num sistema operacional X, com as bibliotecas nas versões instaladas, que isso poderia ser buildado e gerado o firmware em um outro ambiente que não fosse a máquina dele. Então, o desafio que eu tive foi convencer vamos dizer assim, esse estereótipo de desenvolvedor de firmware, que naquela época não confiava em buildar um firmware sem ser na máquina dele. Então, na verdade, ele não é que ele confiava, ele só falava assim: eu só garanto se você usar esse. Se você usar outro que alguém te passar, eu não dou garantia.
Então foi um dos desafios que eu tive com essa questão de atualização de firmware para ser carregado em algum tipo de hardware. Vocês tinham muita sorte, né? Porque na câmera que eu trabalhava lá, cara, a galera não sei, acho que quis economizar, né? Alguns centavos aí para não colocar memória a mais, para guardar a versão do firmware antigo e fazer um rollback caso desse alguma merda. Cara, que a gente perdeu de câmera no começo, porque o cara não testava direito e mandava lá para a câmera e a câmera simplesmente derretia. E aí lá se vai mais uma câmera que custava, tipo, acho que o produto em si custava 1.000 e cacetadas de dólares, e a câmera pra gente, a preço retail, né, era só a câmera, não precisava do box, era tipo uns 200 dólares, alguma coisa assim. Então, tipo, e a galera, tipo, tava queimando dinheiro, né? Mal sabiam eles que iam precisar desse dinheiro para manter a empresa por um pouco mais de tempo. Muito bacana, pessoal. Assim, esse episódio com certeza foi incrível ouvir a experiência de vocês. Agora a gente está caminhando para o final. Eu queria abrir o espaço aí para vocês deixarem, né, um recadinho final que vocês queiram deixar. Se vocês quiserem deixar também mais referências para o pessoal que está ouvindo a gente procurar mais sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, divulgar suas redes sociais, contato, podem ficar à vontade. Antes de mais nada, agradecer, né? Para mim é muito bom estar novamente aqui trocando essa ideia com a Samantha, o Fred, o Galani, o Felipe eu estou conhecendo agora, mas é muito gratificante, né? E deixar só aquela instigada de pensar fora da casa. Eu percebi, né, relembrando agora, o quanto isso faz a diferença quando a gente está tratando de hardware, pensar em que cenários não foram sequer colocados ou listados. Então, acho que essa talvez seja o que eu tenho a deixar de ponto relevante, né? E ademais vamos acompanhar o nosso podcast do Cansei, que tem muita coisa boa que está vindo e que está sendo planejada aí pela galera. Então, um beijo para vocês e qualquer coisa, tamo aí. Também gostaria muito de agradecer o convite. Eu acho que depois desse tempo de mini aposentadoria que eu tive de comunidade aí, tá sendo legal para mim, desafiante voltar a fazer essas coisas e de dar algum tipo de contribuição para a comunidade. Desde quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha feito uma palestra só, junto com outro amigo, e agora, na medida do possível, eu estou voltando. Estou gravando esse episódio aqui do Cansei, e vou fazer na próxima quarta-feira, eu não lembro o dia, mas na próxima semana eu vou estar gravando, fazendo uma talk para um evento lá de Manaus, da comunidade de Manaus, vai ser bem legal. E com relação a algumas recomendações que eu poderia deixar, isso é um pouco específico, que depende muito do tipo de hardware que você está lidando, mas o que eu ainda não tenho tempo suficiente na empresa que eu trabalho hoje para entender como é que é o processo de fabricação do hardware e firmware e outras coisas, porque a fabricação é própria, então tem muita coisa do hardware que a empresa tem a própria fábrica de hardware, mas ela consome alguns hardware específicos. Por exemplo, um leitor de passaporte, existe uma padronização mundial do que um leitor de passaporte tem que seguir, mas se eu pudesse deixar alguma dica, seria olhar o contexto do hardware que você está lidando, se basear em manual, especificações e, como a Camila falou um pouquinho antes, pensar fora da caixa mesmo. De repente, alguém que vai começar a trabalhar com algum teste de hardware que envolva firmware e etc., pensar como é que você tira ideias para testar o software e tentar trazer isso para o mundo de hardware que você está inserido. No mais é isso, um abraço para todo mundo aí, obrigado pelo convite, e a gente se fala por aí nas redes sociais. E quem quiser conversar comigo, procurar Federico Moreira no LinkedIn e no Twitter Fredão Moreira, e a gente se fala por lá. Um abraço.
Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha experiência com hardware, né, que já faz um tempinho, mas o legal é pensar que nada que a gente trabalha acaba sendo esquecido, né? E tudo que sempre que a gente tem uma oportunidade de trabalhar com algo diferente, a gente deveria agarrar aquela oportunidade, porque geralmente ela não volta, né? Então, que nem eu comentei mais cedo, de estar com receio de mudar meus áreas, né? Que eu era saber muita coisa de teste de mobile, teste de desktop, browser, automação e tudo mais, e fui parar num lugar que eu não sabia muita coisa. Se eu não tivesse feito aquilo, provavelmente não estaria trabalhando no Netflix hoje, porque uma coisa leva a outra, né? E também, por ter trabalhado com web e mobile antes, que eu consegui ter toda essa experiência para entrar nessa empresa de hardware, mesmo sem saber nada do hardware especificamente, mas sabendo do entorno, né? Das coisas em volta do hardware propriamente dito, né? Então, sempre que tiverem oportunidade de fazer algo diferente, façam. Acho que no mundo de hoje, do futuro, não vale a pena a gente ser super especialista numa coisa só, né? Tanto para linguagem quanto para framework e tal. Sempre que puder fazer algo diferente, vai lá e faz, assim, não tenha medo, né? Porque a riqueza do nosso conhecimento vem dessa polinização de outras áreas, de saber como é que funciona numa área e tentar aplicar coisas de lá para cá, ou como é que a gente pode trazer coisas nossas para outras aplicações, né? Então, acho que essa seria a minha dica, né? Se quiserem falar sobre hardware, automação, mobile, qualquer coisa, meu LinkedIn está aberto para convite sempre, o Twitter também, mesma coisa. Então, sempre busquem conhecimento, acho que essa já foi a mensagem do primeiro episódio do podcast também, mas não tem uma dica especificamente sobre hardware. Acho que se quiserem brincar um pouquinho, comprem um Arduino, comprem um Raspberry Pi, comprem uns componentes eletrônicos só para ver como é que faz a interação do software com o hardware, ver como é que grava um firmware no Arduino, e por aí vai. Mas não sei se vai ter alguma aplicação direta de mover do Raspberry Pi ou do Arduino para a próxima etapa da carreira. Eu acho que é só experimentação, pedir ajuda, assumir que não se sabe tudo e ir atrás desses gaps, né? Tentar entender o que não se sabe e aprender como fechar esses gaps. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. A minha mensagem final é similar à do pessoal. Eu vou parecer um pouco de vinil riscado, mas nunca fiquem com medo ou se sinta coagido sobre coisas que você não entende ou não tem uma experiência prévia. Sempre começa pequeno, né? Sempre começa com a famosa prova de conceito. Sempre tenta, faz um pouquinho e aí você vai inteirando, né? Porque se você pega um problema grande e tenta já fazer um monte de coisa, não vai dar certo, né? Então sempre começa pequeno e inteirando. Queria também dar os últimos recados, né? Tipo, o Fórum Agile Testers está aberto para dúvidas, sugestões sobre os próximos episódios do podcast. E não se esqueçam também que tem Minas Testing Conference em agosto, mudou para formato online, mas eu e o Ramses vamos estar palestrando lá, né? Esse é o bebê do Fred, né? O Fred, que foi um dos fundadores aí do MTC. Satisfação aí, rapaz. E satisfação também estar compartilhando esse podcast com o Felipe, com a Camila e com a Samantha. Muito obrigado a vocês pelo tempo disponibilizado. Muito, muito obrigado mesmo, galera. Esse foi mais um episódio do Cansei. Não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e seguir também o Agile Testers nas redes sociais. A gente está no Twitter, LinkedIn, Facebook. E para mais informações, você pode acessar agiletesters.com.br. E até o próximo episódio.